Conhecemos a história e a evolução humana desde a escola. Sabemos exatamente como os humanos surgiram. Mas e se tudo o que sabemos for uma mentira? E se os humanos nem sempre viveram na Terra e vieram aqui de outro lugar? Esse é o Infinito, e nesse episódio vou mostrar os achados e falar sobre teorias interessantes que provam que os humanos são criaturas de outro planeta. Vamos nessa! Antes de chegarmos às descobertas, vamos começar com as teorias. Existe a teoria do planeta prisão, que afirma que os humanos terrestres são alienígenas. Se você acredita nessa teoria, então, na verdade, somos todos descendentes de prisioneiros, que uma vez foram trazidos para cá de outros planetas e deixados para sobreviver. Essa teoria explica a estranha agressividade e crueldade humana, e o fato de que desde os tempos antigos os humanos são fascinados pelas estrelas e corpos celestes. Nenhum animal, incluindo primatas superiores, está interessado no céu e estrelas. Além disso, há outros sinais de que os humanos na Terra são estranhos. Calendário de 25 horas. De acordo com alguns sonólogos, o relógio do corpo humano está mais adaptado ao dia de 25 horas do que ao dia de 24 horas, por exemplo. Segundo eles, é por isso que as pessoas costumam ter problemas de sono. Há séculos atrás, as pessoas tinham os mesmos problemas, ou seja, isso não é o resultado do estilo de vida moderno e rápido. Segundo os ufólogos, isso provavelmente indica que o planeta natal das pessoas tem um período de rotação de 25 horas. E mesmo milhares de gerações depois, nossos corpos ainda são guiados por esse cronograma e não conseguem se acostumar com o dia da Terra. Doenças crônicas persistentes. A maioria de nós sofre de alguma doença crônica, mesmo aqueles que pensam que são saudáveis. Quando foi que você se sentiu bem? Quero dizer muito bem. Sem dor de cabeça, sem nariz escorrendo pela menor corrente de ar ou pólen de plantas, ou quando você não se está cansado. Tome até mesmo nossa relação ao sol. Muitos animais podem passar uma semana inteira debaixo do sol, e isso não lhes faz mal. As pessoas, por outro lado, podem se bronzear em poucas horas, e quando expostas ao sol nos horários de pico, nossa pele pode se queimar. E se você passar muito tempo sob o sol, existe o risco de câncer e outras doenças desagradáveis. As pessoas não podem nem olhar para o sol sem óculos de sol, sem o risco de prejudicar a visão, embora muitos outros seres vivos possam fazê-lo. Também não sentimos o campo magnético da Terra, que os pássaros e muitos animais sentem, e nossa audição é extremamente pouco desenvolvida. Dor nas costas. A dor nas costas é uma companheira constante de idosos, e às vezes dos mais jovens. Uma dor lancinante, irritante ou persistente é algo que todas as pessoas em nosso planeta já experimentaram. É algo que muitas vezes pode causar todo tipo de desconforto. É a dor que estraga seu humor e seus planos do dia. Mas e se olharmos para o mundo animal dessa perspectiva? Quais sofrem com a mesma frequência de dor nas costas? Isso mesmo, nenhum deles. Uma possível explicação é que estamos acostumados a uma gravidade completamente diferente. E nosso planeta lar provavelmente não é tão forte. Aqui na Terra, devido ao efeito da gravidade mais forte em nosso crescimento, surgem essas sensações desagradáveis. A escritora e ufóloga Ellie Silver considera a dor nas costas o sinal mais importante de que a Terra não é o planeta natal dos humanos. Complicações durante o parto. Os animais podem ter problemas com o parto de tempos em tempos, mas isso não acontece com tanta frequência quanto aos humanos. Antes da medicina se desenvolver, a morte ou complicações críticas durante o parto eram muito comuns. Para os animais, a gravidez é um processo tão complexo, mas ainda é uma parte natural do ciclo de vida. Somente em humanos está associado a enormes riscos à saúde e à vida. Hoje em dia, as mulheres têm que ter muito cuidado com seus bebês. Não podem dar à luz naturalmente porque seu canal de parto é muito estreito ou por outros motivos. Os defensores da teoria do planeta prisão acreditam que as cabeças dos bebês humanos se tornaram muito grandes por estarem na Terra, enquanto o próprio corpo da mulher não mudou, resultando em um processo de parto mais complicado. Desenvolvimento infantil lento do humano. Embora o bebê humano nasça com uma cabeça muito grande, seu desenvolvimento subsequente é extremamente lento. No mundo animal não há nada assim mesmo nos primatas superiores, chimpanzés e gorilas, cuja expectativa de vida não difere dos humanos. Apenas mais perto de 1 ano e meio a criança começa a andar de forma independente. Os ufólogos têm certeza de que tudo isso ocorre porque um bebê humano realmente precisa ser alimentado por muito mais tempo do que 9 meses. Quase o mesmo que um elefante, quase 2 anos, mas não menos. Se o bebê humano nascer após 2 anos de gestação, ele estará completamente pronto para andar. Então, o que a Terra faz com que os bebês nasçam mais cedo? Poderia ser muito risco de aborto devido a doenças? Ou o grande número de predadores que podem prejudicar mulheres durante uma longa gravidez? A questão permanece. DNA adicional. Há alguns anos, a revista científica Nature publicou um estudo de cientistas que encontraram 223 genes extras no DNA humano. Eles provavelmente vieram até nós de bactérias. Mas e se forem esses genes que distinguem os humanos de todas as outras criaturas na Terra? E eles não vieram até nós de bactérias. Essa parte do nosso DNA também é chamada de lixo. Poderiam ser sobras de nossos ancestrais aliens. Deve-se notar também que nem todos os cientistas aceitaram a descoberta dos 223 genes adicionais. Talvez eles não queiram que as pessoas saibam a verdade sobre si mesmas. Ansiedade.
A humanidade é uma comunidade extremamente ansiosa. Tem sido assim nos séculos passados, bem como em nossa era tecnológica. As taxas de mortalidade em alguns países estão aumentando e mais pessoas sofrem de depressão e tomam antidepressivos. As razões podem variar, desde sentimentos de desesperança, pobreza e instabilidade na vida, até problemas no trabalho ou nos relacionamentos com outro sexo. Por que nos sentimos desconfortáveis entre nós? Nenhuma zebra ou lobo em uma matilha se sente com um corpo estranho, mas se sente confortável e protegido em torno de seus congêneres. Talvez as pessoas sejam criaturas solitárias, mas como mostra a história, as pessoas sempre lutaram pela vida em comunidades. Então, qual é a razão? Talvez haja algo na Terra que impeça as pessoas de se sentirem confortáveis e seguras. Algum tipo de radiação ou ar inadequado. A questão permanece. Diz pra mim o que você pensa nos comentários. Você tem suas próprias teorias para a suposição de que as pessoas são de outro planeta? E fique ligado porque há algumas descobertas incríveis nesse episódio que sugerem que os povos antigos podem ter vindo para a Terra do espaço sideral. A Tábua de Esmeralda. De tempos em tempos, cientistas de vários campos da ciência descobrem artefatos incomuns, cuja origem não pode ser estabelecida. Os defensores da teoria, nesses casos, defendem uma origem alienígena dos objetos, mais uma vez confirmando que os humanos nem sempre viveram na Terra. Um desses achados misteriosos foi a Tábua de Esmeralda. Sua origem ainda está envolta em mistério. Alguns a consideram bastante moderna e acreditam que foi escrita em árabe no século XVIII. Dizem que contém o segredo da criação da pedra filosofal, que permite transformar qualquer substância em ouro. No entanto, ninguém conseguiu decifrar o texto da tábua até agora. Mapa incomum. Um objeto incrível foi descoberto no Peru. É um mapa de pedra que mostra exatamente o traçado do território da cidade antiga, mostrando todos os prédios, ruas e ralos. Mas nenhum artefato semelhante foi encontrado nas proximidades. Também não se sabe por que esse mapa foi criado. O local fica a 50 km do assentamento mais próximo, cercado apenas por vegetação. Isso é bastante interessante, porque é improvável que os criadores do mapa quisessem ter acesso gratuito a qualquer transeunte. O mapa em si é feito de pedra resistente e há cerca de 30 buracos perfurados por toda parte. Aparentemente, são projetados para evitar que o mapa seja inundado em qualquer clima. É difícil acreditar que o mapa foi criado sem nenhuma ferramenta topográfica moderna, então certamente há muito mistério nesse objeto. O disco suspenso é considerado por muitos cientistas como o primeiro mapa da nossa galáxia, e de fato alguns detalhes apontam para semelhanças com a Via Láctea. Em um dos raios, por exemplo, onde o Sol está localizado, existem vários pontos no layout. De acordo com estimativas aproximadas de especialistas, o disco tem mais de 2000 anos. Não se sabe como os povos antigos poderiam obter um conhecimento tão preciso. Quem criou esse incrível mapa do tempo e para qual finalidade? Talvez fossem os sábios antigos ou talvez fossem seus homólogos alienígenas. O disco de Sabu. Esse estranho objeto tem uma forma redonda quase perfeita e tem quase 70 centímetros de diâmetro. Foi descoberto em 1936 pelo egiptólogo britânico Walter Bryan Emery e datado de 3100 a 3000 a.C. Após minuciosa restauração, o disco de Sabu intrigou muitos egiptólogos importantes. O objeto se assemelha a uma tigela com fundo redondo e possui 3 lâminas curvas finamente esculpidas, com uma inclinação de cerca de 120 graus ao redor da periferia da tigela. O objeto foi feito de uma pedra chamada aleurita. É uma rocha porosa e quebradiça da qual seria muito difícil esculpir uma única peça, especialmente uma tão complexa como o disco de Sabu. Surge a pergunta: com uma rocha tão frágil, como foi possível esculpir peças tão pequenas e precisas no disco? Ao fazer a pergunta, precisamos considerar a idade do disco, que é de 5.000 anos. Isso é muito sério. Acredita-se que as ferramentas usadas naquela época eram feitas de pedra e cobre, o que tornaria o trabalho do disco de Sabu extremamente difícil, mas não impossível. O próximo mistério é o propósito do objeto. Ao longo dos anos, muitas teorias convincentes surgiram. A mais conhecida delas afirma que o disco lembra o volante de um automóvel moderno. No entanto, acredita-se que naquela época os egípcios ainda não conheciam a roda. Outras teorias sugerem que o objeto não poderia ter nada a ver com o que existia na Terra na época, e atribuíram um propósito alienígena ao disco. Isso é tudo, pessoal. Qual achado mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.